Todos, uma boa noite para todos os que estão aqui e também aqueles que estão nos assistindo em casa. Eu gostaria de convidar os irmãos, antes de se sentarem, para abrirem suas Bíblias, aqueles que trouxeram, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler no capítulo 22, nós vamos ler do 8 até o 29, amém? Lucas 22, 8 até o 29. Ele diz assim, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse: o Rei das Nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designei um reino, assim como o meu Pai o designou a mim. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós queremos agradecer o Senhor por sua palavra, Pai. Tua palavra é vida, tua palavra é cura, tua palavra é libertação, é salvação, é ressurreição, e a tua palavra será liberada sobre nós nesta noite, e eu creio que ela cumprirá com o propósito pelo qual ela está sendo enviada. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos nos assentar nesta noite e ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Pai, fala conosco nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala conosco aquilo que de fato nós precisamos ouvir. Nos confronta através da tua palavra, nos tire do nosso lugar de conforto e nos leve a um lugar de mudanças e conflitos na nossa vida, porque é aí que haverá o crescimento, Pai. Senhor, nós sabemos que sem Ti nada nós podemos fazer, por isso nós clamamos para que o Teu Espírito Santo nesta noite, à medida que eu for falando, Ele vá ministrando ao coração de cada um que está aqui e também ao coração daqueles que estão em casa. E que o Senhor, Espírito Santo, possa falar tanto à alma quanto ao espírito de cada um.
para que cada um saia daqui nesta noite alimentado, para que cada um saia daqui nesta noite com uma mente renovada, Senhor, através da palavra do Senhor. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, todo o crédito é Teu, Senhor, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer aqui, Pai. O que nós somos é barro nas mãos de um grande oleiro, Senhor. Nós Te louvamos e Te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus, amém. Bem, queridos, podem se assentar. Antes de nós entrarmos na palavra, deixa eu só dar alguns breves recados aqui, né? Sobre as datas e os acontecimentos da igreja, para que a gente se organize bem, né? Eu acredito que depois a Sueli também vai colocar no grupo da igreja, mas só reforçando então. Irmãos, no sábado do dia 21/12, nós teremos culto normalmente, tá? Próximo sábado agora, dia 21/12, nós teremos culto normalmente, às 19 horas. Nós não vamos ter culto no dia 25/12, que é o dia do Natal. Nesse dia nós não teremos culto aqui à noite, na quarta-feira à noite. Por que nós não teremos culto aqui? Porque na terça-feira, eu creio que todos nós, cristãos, vamos sentar com a nossa família e partilhar uma palavra junto com a nossa família, né? Então o culto que ia ser na quarta-feira à noite aqui, muito provavelmente deva ser na terça-feira à noite, no lar de cada um de nós, amém? E se você não tem algo no seu coração, eu gostaria que você colocasse isso no teu coração. Se prepare para partilhar algo, nem que seja ler um trecho da Bíblia ali, junto com o teu familiar, né? Se você tiver alguma dúvida também sobre o que ministrar, manda mensagem depois, para que a gente possa ou alinhar ou te orientar sobre isso, mas não deixe passar em branco esse momento, porque muitos de nós recebemos familiar na nossa casa, né? Então é importante nós partilharmos a palavra do Senhor ali, junto da nossa família, amém? Já no dia 27/12, que vai ser no sábado que vem, né? Não esse agora, no outro, nós teremos culto normalmente, tá? Às 19 horas, culto normalmente no dia 27. Ou melhor, dia 28, né? No sábado 28. No dia 27, nós temos o clamar sem cessar, que começa às 16 horas da sexta-feira e vai até às 16 do sábado 28. Então, aqueles que participam do clamar sem cessar, não esqueçam depois de confirmar com a Sueli, para que você possa participar dessas 24 horas de oração que antecedem, né, o nosso culto do sábado. Nós não vamos ter o culto da Santa Ceia no sábado, porque a Santa Ceia será no dia 31, no culto do renovo, amém? Então, sexta-feira, dia 27, clamar sem cessar normalmente, às 24 horas de oração, e no dia 28, culto normalmente, ok? E aí no dia 31/12, às 22 horas, nós teremos o nosso culto do renovo aqui na igreja, tá? Então, na terça-feira, dia 31, às 22 horas, inicia o nosso culto do renovo. Lembrando e reforçando também os irmãos sobre a questão da primícia, né, que nós havíamos falado, para o ano de 2025, uma oferta especial que Deus tem colocado no nosso coração, de nós trazermos ao Senhor, no primeiro minuto ali do ano de 2025, né, determinando a prosperidade, a bênção do Senhor na nossa vida financeira, para o ano de 2025, né? Então procurem se organizar, não há valor determinado, não há nada disso, é algo entre você e o Senhor, que você vai estabelecer no teu coração, para trazer como uma primícia, como uma oferta, a primeira oferta do ano, na casa do Senhor, determinando a bênção do Senhor, para o teu ano de 2025, tá? E no dia 1/12, que vai ser na quarta-feira do ano novo ali, nós não vamos ter culto, porque o culto vai ter acontecido ali na virada, ok? No renovo ali na hora da virada. Então no dia 1º, na quarta-feira, nós não teremos culto, e no dia 4, sábado do dia 4, nós voltamos com a nossa programação normal aqui da igreja, ok? Já na sexta, na verdade, no dia 3, nós já vamos ter a reunião de oração normal às 20 horas, e aí segue a nossa programação comum da igreja aqui, amém? Nessa noite, queridos, lembra,
Se tiver dúvida sobre data, sobre tudo, nos procura, tira dúvida, para você de repente não chegar aqui na igreja, estar fechado, né, você perder a viagem e tudo mais, tá bom? Nessa noite eu quero falar um pouquinho com você, levar você a refletir mais um pouquinho sobre um assunto que chama-se fatores que nos impedem de servir. Fatores que nos impedem de servir. Se você observar, eu venho às quartas-feiras falando sobre servirmos, né? O servir, a importância do servir, né? Implantarmos, né, no voluntariado o reino dos céus aqui na terra, e eu venho falando sobre esse assunto, e nessa noite eu quero mais essa quarta-feira ainda trabalhar com você sobre esse assunto, servir, amém? Usando essa base desse texto, que nós conhecemos ele muito bem, eu tomei nota de três fatores que nos impedem de servirmos a Deus, que eu gostaria de compartilhar com você e de levar você a refletir sobre ele, amém? O primeiro fator então, primeiro fator que eu quero tratar nessa noite, é não estar disposto a se humilhar. O primeiro fator que me impede de servir, o primeiro fator que me impede de servir a Deus, de servir aos irmãos, de servir a casa do Senhor, ele é não estar disposto a me humilhar. E eu gostaria de voltar lá em Lucas 22, o versículo 8 até o 13, para nós entrarmos um pouco mais na palavra mesmo, tá? Ele diz assim, ó: Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Querido, aqui tem um fator muito interessante nesse texto, que eu gostaria de levar você nessa noite a refletir sobre ele. Então, Pedro e João, eles foram designados pelo Senhor, para que eles fossem preparar ali a Páscoa, a ceia, né? Para que Jesus pudesse se sentar com eles, e eles participarem todos juntos. Mas dentro desse texto, aconteceu algo que tem que chamar a minha e a sua atenção. E este algo é que esses discípulos todos, eles sentaram à mesa, e eles participaram da ceia com Jesus, com os seus pés sujos. Todos eles estavam com os pés sujos, porque ninguém lavou os pés. Ninguém lavou os pés. Eles ali participaram daquela mesa com o Senhor com os seus pés sujos. E por que eu quero dizer isso para você? Por que eu quero enfatizar esse assunto? Porque naquele tempo, naquela época, a cultura era a seguinte: todos aqueles homens, aqueles que tinham, né, condições, eles tinham sandálias, e eles andavam com sandálias por longos quilômetros, né? Então eles sujavam seus pés, e era comum quando eles chegavam na casa de uma pessoa, o menor daquela casa, ou o escravo daquela casa, lavava os pés daquelas pessoas ao entrarem naquela casa. Então isso já era uma cultura, né? Reforçando que normalmente, ou melhor, de costume, né? Sempre quem lavava os pés era um escravo ou o menor daquela casa. O que é o menor daquela casa? Aquele que tinha a menor importância dentro daquela casa. Aquele que tinha a menor importância dentro daquela casa. E queridos, os discípulos, eles foram e eles prepararam aquele ambiente. Mas quando eles chegaram naquele lugar, não havia ali um escravo. E também não havia ali, ou pelo menos de fora, não havia ali o menor daquela casa. Não havia. E o fato de não haver um escravo e nem haver o menor daquela casa,
Por esse motivo, todos eles participaram da Páscoa com os seus pés sujos. E por que eles participaram com os pés sujos? Porque ninguém estava disposto a se humilhar. Diga, ninguém estava disposto a se humilhar. Ninguém, querido. E Jesus, ao ver isso, e Jesus, ao perceber isso, e eu imagino, irmãos, porque Jesus, ele é perito, ele é perfeito nisso. Eu imagino que Jesus, ele já dá uma direção para Pedro e para João, sabendo que não haveria ali pessoas que lavariam os pés, e já sabendo que os discípulos teriam aquela postura, mesmo diante de tudo isso. E Jesus os coloca como que numa prova. Eu quero ver se eles vão ser aprovados nisso. E infelizmente, os 12 foram reprovados, porque ali não havia no coração daqueles homens a disposição de se humilhar. Mas Jesus, ao ver isso, ele então pega uma bacia, ele coloca água naquela bacia e ele pega uma toalha, e ele então vai e começa a lavar os pés de um por um dos seus discípulos. Jesus, ele se faz escravo, Jesus, ele se faz o menor entre aqueles 12, sendo ele o maior, ele se faz o menor, ele mostra a maneira com a qual eles deveriam ter a disposição de se humilhar. Então, meu irmão, entenda, querido, Jesus aplica ali uma linda lição de humildade para todos nós, e para os discípulos que estavam ali com ele. Porque eu imagino a hora que Jesus começa a lavar o pé do primeiro, o outro olha para o outro e olha para o outro e fala: cara, você está de brincadeira. Olha o que Jesus está fazendo. E nós aqui sentamos, comemos, participamos, e nem sequer nos dispomos para lavar o pé nenhum do outro. E meu irmão, entenda, uma das coisas que nos impede de servir é isso. O que nos impede de servir é termos dentro de nós essa dificuldade de nos dispor e nos humilhar. Porque lavar os pés dos outros, mas por que eu tenho que lavar os pés? Por quê? Porque Jesus lavou, e se Jesus lavou, eu também preciso lavar. Eu também preciso servir, eu também preciso me enxergar como o menor daquela casa. Percebe que nenhum dos 12 tinha essa visão, irmãos. Nenhum dos 12 tinha essa visão, e nós vamos falar um pouquinho mais adiante, e você vai perceber que no coração deles havia um outro sentimento, e havia dentro deles uma outra visão acerca deles mesmos. E isso os impedia de viver o que Jesus tinha para que eles vivessem. Imagina você se algum daqueles discípulos colocasse água na bacia e começasse a lavar os pés. Hoje nós estaríamos lendo sobre eles aqui, lavando os pés, e não sobre Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele precisou fazer isso, para que aqueles homens aprendessem essa lição. E olha o que está escrito, projeta para nós lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, é que eu e você temos que ter um ângulo de visão nas nossas vidas, independente da nossa posição, é que nós devemos olhar para o nosso próximo como alguém superior a nós, e esse é o nosso grande desafio. Eu inclusive compartilhei hoje cedo o provérbio do dia, falando um pouco sobre isso. Irmãos, se nós não olharmos para os outros superiores a nós, nós nunca vamos receber nada de ninguém, porque eu não tenho o que receber do outro se eu sou superior a ele. Mas meu irmão, escute, a Bíblia diz no mesmo provérbio, que até uma lagartixa ela pode nos ensinar, até ela pode nos trazer uma lição, se eu e você estivermos abertos para isso.
E o que o Senhor Jesus estava nos mostrando aqui é isso: viva uma vida considerando os outros superiores. Nós estávamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Alfa e o Ômega, se dobrando e olhando para os seus discípulos e os vendo como superior a Ele, a ponto de lavar os pés deles. Então, esse olhar, eu e você precisamos desenvolver. Agora, pastor, como eu consigo desenvolver esse olhar? Só tem uma forma: através do Espírito Santo agindo dentro de mim e de você. Ninguém consegue isso se não for através do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode renovar isso dentro de nós. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E eu e você temos que entender isso. Né? Eu lembro que eu trouxe aqui há tempos atrás essa ilustração, e essa ilustração ela me marca, e sempre ela vai me marcar, né? Nós tivemos a visita aqui de um pastor, na época que nós congregávamos na Cristo Salva, um pastor que era pastor de uma igreja de 60, 70 mil membros, e ele estava visitando uma igreja de um pastor que tinha 2 mil membros, né? E ele fez questão de pegar o seu caderninho e a sua caneta e tomar nota dos conselhos daquele pastor da igreja de 2 mil membros, como ele conseguiu conquistar 2 mil membros. Me ensina como você conseguiu, me fala, me dá a receita do bolo, que eu quero anotar isso aqui, porque eu preciso colocar em prática isso na minha igreja. Irmãos, isso é loucura. Nós estamos falando de um pastor de uma igreja de 70 mil pessoas, pedindo e anotando conselhos de um pastor de uma igreja de 2 mil pessoas. Não deveria ser o contrário? Não deveria ser o de 2 mil pedindo conselho para o de 70? Não, ele sentou e ele anotava, parecendo que ele estava pegando notícias de última hora, ali frescas, porque é isso, ele estava olhando para aquele homem como alguém superior a ele, e não como alguém inferior, de cima para baixo. Não, isso aqui é um pastor de uma igreja de 2 mil, eu tenho 70 mil membros, tenho muito o que ensinar para esse rapaz aqui. Não. Então, quando o Espírito Santo ele trabalha dentro de mim e de você, quando o Espírito Santo ele projeta Jesus dentro do meu e do seu coração, nós vamos ter reações iguais a de Jesus. Nós vamos ter um olhar igual ao de Jesus, um comportamento igual ao de Jesus, uma postura igual a de Jesus, valores iguais aos de Jesus. É isso que eu preciso todos os dias. Eu não sei como é no teu trabalho, eu não sei como é na tua casa, mas, por exemplo, eu ouvia muito isso dentro de empresa, eu vivi muitos anos dentro de empresa. Oh, você quer ensinar o Pai Nosso para o vigário? Essa frase era padrão dentro da empresa. Você falava, viu, deixa eu te falar, ó, a máquina está soltando aqui, ó, oh, você quer ensinar o Pai Nosso para o vigário? Aqui domina, aqui manja. Não, tudo bem, está tudo ok. Viu, deixa eu te falar uma coisa, ó, está saindo fora aqui, ó, esse produto aqui vai dar ruim, ó. Você está querendo ensinar, rapaz, eu faço isso aqui faz 20 anos. Não, está tudo certo, só estou te falando o que eu estou vendo aqui. A gente tem medo até de falar para determinadas pessoas, dar um conselho para determinadas pessoas. Isso é muito comum. E eu e você somos cristãos, e nós temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe isso dentro de nós, porque é isso que vai me levar e vai te levar a servir, querido. E a servir com alegria e leveza no nosso coração, independente de quem seja e onde seja, nós serviremos. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Mas, meu irmão, nessa noite, nós vamos ter que cuidar da limpeza dos banheiros. Não tem problema, nós vamos cuidar da limpeza do banheiro, e com alegria e leveza no meu coração, porque eu estou aqui para servir aos meus irmãos que são muito maiores, infinitamente maiores do que eu. E é isso que é difícil de entrar na nossa mente. Esses dias atrás, segunda-feira, eu mandei uma mensagem para o Arnaldo. Eu falei para ele, eu mandei uma mensagem para ele, eu preguei domingo em Votorantim, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara, ó, eu fiz o que tinha que fazer lá, né? E, obviamente, que eu não preguei igual a você lá, né? Porque você é muito melhor do que eu. Mas eu tentei, né? Eu fiz a minha parte lá, depois você vê o estrago que vai acontecer lá. Aí ele mandou uma mensagem para mim, né? Ah, você está rindo, ele e o Silvio estavam junto rindo, né? Você é um brincalhão, tal, não sei o quê.
é que às vezes nós não entendemos, mas é isso que o Espírito Santo quer nos levar a enxergar, os outros superiores a nós. Irmãos, nós precisamos permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Olhe bem o que eu vou dizer, vamos dar um pulinho um pouquinho, versículo 5 desse mesmo capítulo, do 5 até o 8, olha lá. Seja a atitude de vocês, ou seja, seja a nossa atitude, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele fez o que, irmãos? Humilhou-se. Havia no coração de Jesus uma disposição para se humilhar, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tem que haver essa mesma disposição no meu e no seu coração, meu irmão. E certamente eu e você seremos afrontados, vai por mim. O dia que você estiver servindo, às vezes nós somos afrontados. Quantas vezes nós estávamos servindo e vem um irmão, né? Às vezes você está ali limpando, o irmão vem e pisa tudo em cima, né? E você fala, rapaz, pensa que você, né? Não estava vendo que nós estamos passando pano aqui, irmão? Mas ele vem pisando com barro, tá? Dependendo do ambiente, dependendo dos irmãos, já dá uma rodada no pé da lata dele, ele já vai, né? Agora, se é, não, pega o rodo, limpa de novo, não tem problema, e se passar de novo, limpa de novo. Sabe, irmãos, por alguns anos eu participei de alguns eventos da igreja, alguns retiros espirituais, e o lugar onde eu mais vi homens, porque eram eventos para homens, o lugar onde eu mais vi homens debruçados, chorando igual criança, era quando eles iam lavar os banheiros dos alojamentos onde nós ficávamos. Eu nunca vi homem chorar igual criança quando eu via naquele lugar. Era impressionante, irmão. Você chegava para ver, estava tudo bem, estava o cara debruçado em cima do vaso, chorando igual criança, e Deus ministrando com ele ali, dentro do banheiro, limpando o banheiro. Não faz sentido, mas não é. É que quando você vai para esse lugar, você se aproxima mais da essência de Cristo. Quando você se humilha, você permite que Cristo cresça mais dentro de você, porque essa é a natureza de Jesus, é a natureza de Cristo. Quanto mais eu me humilho, mais próximo eu estou da natureza de Jesus, mais intensidade o Espírito Santo tem dentro de mim para agir. E é isso que eu preciso compreender. Se eu quero servir ao Senhor. Então nessa noite eu estou destacando o primeiro ponto que me impede a servir. O que me impede a servir, pastor? Um dos fatores é a falta de disposição, né, de se humilhar. Aqueles discípulos sabiam que era necessário se lavar os pés, mas nenhum se dispôs, nenhum quis se humilhar e falar, pega uma bacia lá que eu quero lavar o pé de todo mundo aqui. Nenhum, meu irmão, nenhum tinha disposição ali. E olha que eu tenho certeza que o mestre deles era o cara, e os ensinava, amém? Um segundo fator que eu quero falar nessa noite com você, sobre o que nos impede de servirmos a Deus, né, de servirmos aos irmãos, é não entender o chamado de Deus, é não entendermos o chamado de Deus. Vamos lá para Lucas 22, versículo 26. O texto que nós lemos inicial. Olha o que ele diz: mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, ou seja, o menor da casa, e aquele que governa como o que serve. Então, uma das coisas que nos impede de servirmos é não entendermos o nosso chamado, porque muitos de nós estamos aguardando, por exemplo, eu vejo um irmão cantando na igreja, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, né, sobre os dons do Espírito, então eu estou aguardando o meu dom chegar para eu servir. Meu irmão,
Claro que os dons virão, e eles virão com intensidade sobre a minha e sobre a sua vida, mas a partir do momento que eu começar a servir na casa de Deus, porque dom é para quem serve, não para quem está sentado. Então, como eu falei há dias atrás, quanto mais eu sirvo, mais Deus me capacita e me habilita a fazer o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou fazendo. Agora, para que Deus vai derramar sobre uma pessoa 10 dons para ela ficar sentada, sem abrir a boca, sem servir na casa do Senhor? Não faz sentido, irmãos. Ele vai colocar os dons sobre aqueles que estão servindo. É por isso que você vê, às vezes, na casa de Deus, 3 ou 4 trabalhando e 30 sentados. E aqueles 3 ou 4 que estão trabalhando, você olha e você fala assim, meu Deus, a unção de Deus está sobre eles, porque eles são usados pelo Senhor. São mesmo. E Deus os capacita, porque como é que eles vão servir se não houver sobre eles a unção de Deus? Então muitos ficam esperando. Por que você não está servindo na casa de Deus? Porque eu não sei meu chamado, pastor. Teu chamado está aqui. Está aqui, ó. Lucas 22, 26. Servirmos. Serve. Servir. É isso que eu e você temos que entender. Esse é o chamado principal para nós. Eu venho nessas 3 últimas quartas-feiras falando sobre isso. Eu trouxe assuntos específicos falando com você sobre o servir. E por que eu estou falando? Qual que é o propósito de eu vir essas quartas-feiras falando? Para que eu e você não possamos cair no mesmo erro que os discípulos caíram. Para que eu e você possamos entender o chamado de Deus para nós. E que é servir. Então lembre-se, quando você tiver a oportunidade, sirva. Se é lavando os pés, lave os pés. Se é servindo uma mesa, sirva uma mesa. Se é levando um café, leve um café. Se é levando uma água, leve uma água. Se é preparando uma cadeira, prepare uma cadeira. Eu não sei o que você vai fazer, mas talvez não só aqui dentro da igreja, mas fora dela também. Sabe, irmãos, são atitudes que às vezes passam diante dos nossos olhos e nós não nos posicionamos, às vezes dentro do nosso trabalho, às vezes na nossa vizinhança, nós sabemos de pessoas, às vezes dentro da nossa própria família, pessoas precisando que eu e você possamos nos levantar para servir, mas nós não nos levantamos porque nós estamos esperando Deus descer do céu e falar, eis que te digo, o teu chamado é. Aí você fala, agora eu entendi, pastor. Agora eu entendi, pastor. Mas não espere, meu irmão. Não caia no mesmo erro que esses discípulos caíram. O dia que você tiver a oportunidade, faça. Faça. Não espere pelos outros. Não, pastor, mas é porque eu vi outro dia que tinha uma pessoa na porta, então eu acredito que tem alguém na porta. Sabe, meu irmão, se você sentiu no teu coração, se levante e fique lá na porta. E receba as pessoas, e a hora que alguém chegar, você diz, olha, eu estava aqui, eu senti no meu coração porque não havia ninguém na porta, e eu quero servir. Eu duvido que alguém vai dizer alguma coisa para você, você pode sair daí, que aqui é meu lugar. Não, não vai acontecer. Sabe, é isso. Mas eu e você precisamos entender, muitos de nós não servimos exatamente por isso, porque não entendemos o nosso chamado. Não, mas é porque eu acho que o meu chamado é pregação, o meu é louvor, não, o meu é o meu é intercessão, o meu é libertação, o meu é, não, meu irmão, o nosso chamado é servir, e se possível, em várias áreas, quantas mais, melhor, porque é isso que nós devemos fazer, amém? Só que, quando você abre, e isso é uma realidade, querido, isso é uma realidade, não aqui, em qualquer igreja, você vai ver sempre as vagas sendo disputadas, nos ministérios que estão em evidência, você nunca vai ver vaga sendo disputada, nos ministérios que não estão em evidência, querido, eu tenho um convite especial para você, sério, pastor, e qual que é o convite? Eu quero te convidar para ser um intercessor. Que legal, pastor. O que o intercessor faz? O intercessor ora pelas pessoas. Ele ora, e muitas vezes, por horas, ele fica ali orando pelos pedidos de oração daquelas pessoas. Eu entendi, mas ele ora onde, pastor?
Na casa dele. Às vezes ele vem aqui na igreja orar. Ah, entendi, pastor. Ah, eu vou orar a Deus, para ver se Deus revela o meu chamado. Aí eu volto a falar com o pastor. Irmãos, eu tenho um convite para você, querido. Qual que é? Ministrar no ministério de louvor. Sério, pastor? Esse aí eu sabia que era do Senhor. O Senhor já havia revelado no meu coração. Eu nasci para isso. É sempre assim. Você vai sempre perceber que os ministérios que estão por detrás dos bastidores, ninguém quer. O que as pessoas querem é o que está aqui, em evidência. Mas eu garanto a você, que o que faz mover a igreja é o que está nos bastidores, e não o que está em evidência, querido. Vai por mim, vai por mim. Antes de nós começarmos o culto aqui, pessoas estavam intercedendo aí, pelo culto, pela reunião. E isso tem muito valor, tem muito peso, amém? Então, lembre-se, o meu chamado, o chamado de Deus para mim, é servir, é servir. Você quer atender ao chamado de Deus? Se levante e comece a servir. Se levante e comece a servir. Sirva aonde houver necessidade, aonde tiver. Pastor, eu estou à disposição, eu quero servir os irmãos, eu quero servir na casa do Senhor, eu quero servir. Pastor, eu não tenho muito talento, eu não tenho muita habilidade, mas eu quero servir. Eu estou à disposição, eu aprendo, me ensina, mas eu quero. É isso que tem faltado, irmãos. E não é aqui, é em todo lugar. É em todo lugar. Amém? Em todo lugar. E um terceiro fator que eu gostaria nessa noite de falar com você, que nos impede de servir a Deus, chama-se olhar altivo, ou orgulho, vaidade, soberba. Isso é uma das coisas que nos impedem de servir, e muito. Olha o que está lá em Lucas 22, 24. Percebe que eles estavam no momento ali, queridos, eles já haviam preparado a Páscoa. Jesus começa a falar para eles o que ia acontecer, e Jesus ele solta uma frase na entrelinha. Ele fala assim: a mão daquele que vai me trair está sobre essa mesa junto com a minha mão. Jesus solta ali um negócio ali, e ali já se começa algo, né? Eles já começam a querer saber entre ele e os 12, quem é que ia trair. E nesse versículo seguinte, já entra uma outra discussão. Olha a discussão deles. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Olha o que estava dentro do coração desses 12 discípulos, irmãos. Homens que caminhavam com o Senhor Jesus, homens que foram preparados e treinados pelo Senhor Jesus. Sabe por que ninguém pegou uma bacia? Sabe por que ninguém pegou a toalha? Porque ninguém ali era menor, todos ali eram maiores, até mais do que Jesus. No coração deles era isso, era um orgulho, era um olhar altivo que havia ali dentro. Então na cabeça do Paulo, ou melhor, na cabeça do Pedro, era o João que tinha que lavar o pé dele, e na cabeça do João era o Pedro, e na cabeça dos dois era Judas, e na cabeça dos dois era Filipe, e por aí vai. Alguém tem que lavar, mas eu? Não, eu sou o cara. Era eu que estava com ele quando subimos o monte. Era eu que estava com ele em determinado lugar. Era eu. Isso não é o que, irmão, se não for orgulho? A soberba, a vaidade. Gente, escute o que eu vou dizer para vocês. Eu não sei se vocês percebem, mas esse problema sempre foi ele, e sempre vai ser ele. Esse vai ser sempre o grande problema dentro da casa de Deus. É a soberba, é o olhar altivo, é a vaidade, é a prepotência, a arrogância. É isso que nos impede de vivermos o melhor de Deus. Porque à medida que as coisas vão acontecendo na nossa vida, nós já logo começamos a insuflar o nosso ego. Ao invés de nós descermos, nós subimos.
O poder vai tomando conta de nós. E isso, meu irmão, entenda o porquê. Porque eu e você, preste bem atenção, nós fomos criados em uma cultura, e ela está enraizada dentro de nós, mundana, humana, terrena, aonde o maior é o maior. Nessa cultura que eu e você fomos criados, o maior, ele é o maior, ele está em destaque. Só que a cultura e o reino que Jesus está trazendo aqui para a terra, e que eu e você estamos responsáveis por implantar, o maior, ele é o... É isso. Entende que o reino dos céus está longe de estar aqui na terra? Entende que o reino dos céus está longe de estar dentro da igreja? Porque infelizmente dentro da igreja, o maior ainda quer ser o maior. E as pessoas nem sequer deixam ele ser o menor, porque elas vão levando eles a um lugar de Deus. E eles permitem até. Não, o pastor não pode fazer café na igreja, o pastor não pode lavar louça, o pastor não pode pegar em nada, o pastor tem que ser servido. Quem disse isso? Aonde foi que está escrito isso na Bíblia? Por que o pastor não pode servir? Por que o pastor não pode fazer café? Por que ele não pode lavar louça? Por que ele não pode ajudar os irmãos? O que ele tem de diferente dos outros, a não ser servir no ministério da palavra, da pregação do evangelho? Porque é essa a diferença. Só que às vezes as pessoas vão permitindo isso, e é isso que eu quero que você entenda. O que Jesus está querendo, meu irmão, é uma outra coisa. O que Jesus está querendo é que eu e você possamos trazer aqui para essa terra uma outra cultura. E a cultura é essa: o maior é o que serve, o maior é o menor, ele é o menor da casa, ele é o menor da casa. Ele já se olha como menor, ele já se olha como aquele que tem a menor importância dentro de tudo isso. Ele deixa claro isso lá, volta para nós no versículo 26. Essa cultura, ela fica bem clara para nós. Grifa isso na tua Bíblia, grife isso na tua Bíblia, aqueles que têm a Bíblia, olha lá. Mas vocês não serão assim, ou seja, o meu reino não será assim. O que eu estou trazendo, o que eu estou implantando, não é como vocês estão pensando aí não, discutindo entre vocês quem vai ser o maior. Não caiam nesse erro, porque o meu reino não trata de quem é o maior, ele trata de quem é o menor. Essa é a cultura que eu e você precisamos trazer para cá. Meu irmão, quando nós entendermos isso, querido, a igreja muda. Quando nós entendermos isso, meu irmão, nós estamos num outro patamar de cristianismo. Vai ser difícil até de você conviver dentro da igreja com tanta gentileza, porque você não vai conseguir. Você vai tentar sentar na cadeira, o irmão está segurando a cadeira para você sentar. Não, pô, eu vou sentar. Não, mas eu quero segurar para você, irmão. Meu Deus do céu, mas não precisa. Não, mas eu quero segurar. Você vai esperar o café, não vem um, vem 5 com o café na mão. Tó, café para você, meu querido. Você fala, nossa, mas como é que eu vou tomar isso aqui tudo? Mas a gente pensou em você. Deveria ser assim, meu irmão. Mas a cultura que nós vivemos hoje chama-se ema, cada um com seus problemas. Tem café na garrafa? Vamos tomar o nosso cafezinho. O visitante fica ali encostado no canto da parede olhando, vendo se alguém vai pensar nele, ou se ele vai saindo de fininho da igreja, para ninguém ver ele, e vai embora. Quando na verdade nós deveríamos dar o espaço e o lugar àqueles que nos visitam. Entende, meu irmão, como isso está enraizado em nós? Entende como nós fomos criados dentro de uma cultura como essa? A nossa carne não quer. A nossa carne não quer. É uma guerra interior que acontece dentro de mim e de você, quando nós somos levados a esse lugar de não termos destaque. Entendeu? A primeira coisa, você chega na igreja num sábado de manhã para servir na casa do Senhor. Eu vim servir na casa do Senhor. Glória a Deus, querido, é isso aí. Glória a Deus. Aí você vem todo empolgado. Isso. Aí o irmão fala assim, ó, nós vamos dividir essa equipe aqui, ó. Essa equipe aqui vai lá fora lavar lá fora. E essa equipe aqui vai ficar aqui dentro cuidando do púlpito aqui. O cara já sai lá fora e fala assim, viu, mas não entendi, por que nós estamos aqui fora lavando e eles estão lá dentro limpando o púlpito? Mas não devia nem ter sido de casa, irmão.
Já não deveria ter saído de casa com esse coração. Mas começa já a formar um mutim lá fora, já começa a levantar uma gangue lá de fora contra a gangue aqui de dentro. Porque, está errado isso aí. Mas, irmão, essa é a natureza que está dentro de mim e de você. E isso, com esse coração e com essa natureza, fica muito difícil de nós servirmos na casa do Senhor. Muito difícil. Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos provar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para nós, mas ninguém quer passar pelo processo da renovação da mente. Só que, meu irmão, escute o que eu estou te dizendo. Você só consegue comprovar e experimentar se você passar pelo processo da renovação da sua mente, querido. Senão você não experimenta. Se você continuar com esse velho coração, com as mesmas atitudes, você não experimenta. Você não tem como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Tem que haver uma mudança na minha e na sua mente. Tem que haver uma renovação na minha e na sua mente. Senão, não há. Então eu não sei o que traz você para a igreja, eu não sei o que te impede de servir na casa de Deus, mas um dos fatores, eu tenho certeza, é o olhar altivo, é essa natureza orgulhosa que eu e você fomos criados, porque nós somos a criação após a queda de Adão, e cada vez mais a formatação dessa estrutura é pecaminosa, e é um orgulho terrível, uma soberba terrível, que há dentro de nós, e que muitas vezes nos impede de servirmos ao Senhor, nos impede. E nessa noite eu quero dizer para você, querido, o Senhor está nos chamando para servirmos, e eu não posso acreditar que depois de 4 semanas o Senhor não falou ao teu coração. Ele tem falado ao meu coração sobre isso. Continue falando com a igreja sobre esse assunto. E às vezes você pode pensar assim: pastor, acho que não tem assunto para falar. Eu tenho bastante, irmãos, eu tenho bastante coisa para falar, mas é como se Deus estivesse batendo nessa mesma tecla o tempo todo. A minha igreja precisa entender isso, a cultura do céu. É por isso que está escrito: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, é eu e você trazendo o reino de Deus aqui para a terra. E o trazer o reino de Deus aqui para a terra só tem um significado: servir. Falei a semana passada, o reino da terra é ser servido, o reino de Deus é servir, é servir. E enquanto eu e você não entendermos isso, nós não vamos conseguir viver e nem desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Permita que a sua mente seja renovada. Permita nessa noite que o Espírito Santo, Ele coloque essa novidade dentro de você. Permita, meu irmão. Você terá inúmeras oportunidades de passar de lado como aquele sacerdote ou como aquele levita, mas poucos serão como aquele homem que parou para cuidar daquele que estava ferido na beira do caminho. Poucos. E nós precisamos entender isso. Em que lugar nós estamos? Em que lugar nós estamos? O que é que nós estamos fazendo ou como nós estamos vivendo a nossa vida? Nós somos como aquele sacerdote? Nós somos como aquele levita ou nós somos como aquele samaritano? Em que lugar você está nessa noite? Ou em que lugar você gostaria de estar?
como você gostaria de ser reconhecido? Irmãos, a igreja, eu fico imaginando, sabe, às vezes eu me pego assim, dentro da minha sala ali, e às vezes me vem uma vontade imensa de chorar, porque como a gente está ali no dia a dia da igreja, nós ficamos sabendo de coisas que acontecem nos bastidores, que são lindas, eu poderia dizer várias coisas que acontecem nos bastidores. A Bíblia diz que aquilo que a mão direita faz, às vezes a esquerda não deve, né, saber. Então eu entendo que algumas pessoas, elas não querem aparecer, não querem mostrar aquilo que elas estão fazendo, mas como é bonito, como é lindo, como eu imagino a alegria no coração do Senhor Jesus, quando eu vejo alguns irmãos dispondo daquilo que têm para servir aos outros, dos recursos que têm para facilitar a vida dos outros. Havia um desespero, uma preocupação, e de repente vem um irmão com um copo de água e tira, sabe, toda aquela secura, aquele medo, e acalma tudo aquilo, e parece que tem um bálsamo ali, trazendo paz ao coração daquela família. E eu imagino como Jesus não se sente vendo isso, meu irmão. Eu não conheço um Jesus que criou filhos para disputarem. Eu não conheço um Jesus que criou filhos para quererem ser uns maiores do que os outros. Eu conheço um Jesus que criou filhos para andarem juntos, uns cuidando dos outros, de mãos dadas, um protegendo ao outro, não disputando título, não disputando lugar. Não, eu não conheço esse Jesus. E eu gostaria nessa noite que você abrisse o teu coração para esse Jesus que eu estou pregando a você. Um Jesus que é servo, um Jesus que estava na glória com o Pai, o Rei dos Reis. A própria Bíblia diz que essa terra serve de estrados para os pés dele. Ele deixa a glória e vira um homem e habita entre nós, por amor a nós, para nos servir. Todos os dias, quando você estiver diante de uma situação que você tem a possibilidade de servir, lembre, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar aqui agora? Como ele serviria? O que ele faria? E você vai ver o quanto você vai mudar a sua maneira de agir. Às vezes esse egoísmo que nós carregamos no nosso coração, a preocupação com o nosso benefício próprio. Não, mas eu tenho só para mim. Eu tenho só para mim. Então é meu. Eu não vou dividir. Se eu dividir, eu vou ficar sem. Meu irmão, quando você dividir algo teu, você nunca vai ficar sem. Porque o Senhor nunca vai deixar você ficar sem. Jamais, em tempo algum. E é isso que eu quero que você entenda. Se desapegue de tudo. Um dia, há muito tempo atrás, um dia muito frio, uma noite muito fria, e nós fomos até Jundiaí entregarmos alguns cobertores para os moradores de rua, e estava eu e o César nessa ocasião. E quando nós chegamos numa praça, haviam 2 homens deitados no banco, um em cada banco, sem coberta, e nós tínhamos um cobertor. E enquanto nós estávamos ali, um daqueles moradores de rua acordou, e ele nos viu, e nós falamos: olha, a gente tem um cobertor aqui. O outro estava dormindo, ele não estava acordado. E nós falamos: nós temos um cobertor aqui. Irmãos, ele pegou uma faca, ele dividiu o cobertor no meio, e ele cobriu
aquele rapaz que estava dormindo ali, ele podia ter pegado aquele cobertor só para ele, mas ele decidiu dividir. E eu e o César entregando o cobertor ali, como alguém que era para ministrar, nós somos totalmente ministrados por aqueles caras. Eu nunca vou esquecer essa cena na minha vida. Eu falei para ele, cara, você é louco, você viu o que o cara fez? E às vezes, irmãos, nós temos sobrando, e nós temos uma dificuldade enorme de entregarmos algo, soltarmos algo. Pessoas às vezes estão aos pés do Senhor chorando e clamando, Senhor, tem misericórdia. Mas eu estou precisando, Deus. E nós não nos permitimos ouvir a Deus, porque estamos presos às coisas materiais. Sirva, meu irmão, sirva. Essa é a linguagem do céu, essa é a linguagem do reino dos céus. E se nós queremos ver o reino dos céus agindo aqui nesta terra, não há outra forma. Se nós queremos trazer o reino dos céus aqui para a terra, não há outra forma se não for servindo, com aquilo que eu tenho. Pastor, mas eu tenho tão pouco, pastor. Eu sou tão incapaz, pastor, eu tenho tanta dificuldade, eu tenho tanta limitação, pastor, eu sou gago. Deus escolheu um gago para libertar o povo dele das mãos de um monstro, e usou como pastor da maior igreja que existiu sobre a terra, Moisés, um gago, a ponto dele dizer, sabe Deus, eu não sei falar, e Deus dizer assim para ele, não tem problema, eu vou levantar o seu irmão, e o seu irmão falará no teu lugar. O pouco que você tem, para você é pouco, mas nas mãos do Senhor certamente será muito. Só entregue, ceda, se ofereça. Mas pastor, eu vou ajudar em quê, pastor? Procure e você vai encontrar. Você vai encontrar. Amém? Feche os teus olhos. Quando eu falo sobre esse assunto, meu irmão, dói dentro de mim às vezes, sabe? Porque às vezes eu vejo que nós estamos tão distantes do reino do céu, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres aqui na terra, nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida, que isso vai cada vez mais nos distanciando do reino do céu. Mas eu e você somos discípulos do Senhor Jesus, e nessa noite o Senhor Jesus está me chamando e está te chamando para nos levantarmos e servirmos. Seja um voluntário, meu irmão, seja um voluntário. Existe uma causa que está muito acima da minha e da sua causa. Existe um projeto que está muito acima do meu e do seu projeto. Existe um lugar perfeito e maravilhoso reservado para muitos filhos. Não é só para mim e para você. Há muitos aí fora que o Pai ainda está esperando por eles, para virem para a casa do Pai. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu te agradeço, Deus, primeiramente por poder ouvir a Tua palavra, por nos ensinar, por nos mostrar, muitas vezes até nos corrigir, de algumas coisas, Pai, que podem estar nos impedindo de servir ao Senhor, Pai. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, à medida que o Senhor foi falando ao coração dos teus filhos, não pare, continue falando. Leve-os para casa novamente, falando ao coração de cada um deles, para que todos eles sejam muito ministrados pelo Senhor, e eles possam adquirir a compreensão profunda
do reino do Senhor aqui na terra, Pai. Que nós sejamos embaixadores do Teu reino aqui nesta terra, Pai. Usa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por sermos egoístas. Perdoa-nos, Pai, por sermos orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Perdoa-nos, Deus, por termos tanta dificuldade em nos humilhar. Perdoa-nos, Pai, por impedir o Teu Espírito de acessar o nosso coração e implantar em nós a visão de enxergar o outro como maior do que nós. Ah, Senhor, nos perdoe, mas nesta noite fala conosco, ministra conosco, nos envolva na Tua presença, Senhor, e nos leve novamente a um lugar de servir, de voluntariado na casa do Senhor, Pai. Levanta homens e mulheres neste lugar, com este coração de voluntário, voluntários na empresa que trabalham, voluntários na casa deles, voluntário na família deles, voluntário na igreja deles, voluntário no bairro aonde eles moram, Deus, voluntário nos 4 cantos desta terra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.